Shalom, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti. Estamos na parte 9 do livro Ezequiel. No 12º ano, no dia 1º do 12º mês, a palavra de Hashem me foi dirigida nestes termos: Filho de homem, entoa um canto fúnebre sobre o faraó, o rei do Egito, e diz-lhe: parecias o leão das nações, mas era como um crocodilo dos mares, irrompendo pelos teus rios, curvando as águas com as patas, chapinhando os teus canais. Assim diz Adonai Hashem: vou estender sobre ti minha rede com uma orla de numerosos povos, e com ela te puxarei para fora. Vou arrojar-te por terra e arremessar-te em campo aberto. Sobre ti farei pousar todos os animais do céu, e contigo saciarei os animais selvagens de toda a terra. Exporei teu corpo sobre os montes, e encherei os vales com tuas carniças. Embeberei a terra de teu líquido, e os córregos ficarão cheios de teu sangue. Quando te extinguir, cobrirei o céu e varrerei as estrelas. Encobrirei o céu com as nuvens, e a lua já não dará sua luz. Por tua causa, obscurecerei todos os astros brilhantes do céu, e mandarei escuridão sobre teu país. Oráculo de Adonai Hashem. Perturbarei o coração de numerosos povos, quando conduzir teus cativos entre as nações, a países que desconhecias. Por tua causa tornarei desolados numerosos povos, e seus reis ficarão arrepiados de horror, quando eu brandir a espada na presença deles. No dia da tua queda tremerão de sobressalto a todo instante, cada qual por sua vida. Pois assim diz Adonai Hashem: a espada do rei da Babilônia chegará a ti. Pela espada de guerreiros, os mais temíveis das nações, farei tombar tua multidão. Eles arruinarão o orgulho do Egito, e toda a sua multidão será esmagada. Farei perecer todos os animais perto das águas caudalosas. Jamais um pé humano as turvará, ou um casco de animal as sujará. Então tornarei límpidas suas águas, e farei fluir os rios como óleo. Oráculo de Adonai Hashem. Quando eu reduzir o Egito a um deserto, e o país for privado do que nele há, quando eu ferir todos os habitantes, saberão que eu sou Hashem. Este é um canto fúnebre a ser cantado. As moças do mundo inteiro cantarão sobre o Egito e toda a sua multidão. Oráculo de Adonai Hashem. No 12º ano, no dia 15 do mês, a palavra de Hashem me foi dirigida nestes termos: Filho de homem, geme sobre a multidão do Egito e faze-a descer, a ela e as filhas de poderosas nações, as regiões subterrâneas, com os que baixam a cova.
Serias mais privilegiado do que outros? Desce e deita-te com os incircuncisos. Cairão entre as vítimas da espada. A espada já foi entregue. Arrastei o Egito como toda a sua multidão. Do meio da morada dos mortos lhe dirão os mais valentes guerreiros. Desceram com seus aliados e jazem com os incircuncisos, vítimas da espada. Lá está a Síria e toda a sua multidão, rodeando os sepulcros do Egito. Todos tombaram mortos, transpassados pela espada. Foram sepultados bem no fundo da cova. Em torno à sepultura estava a sua multidão, todos mortos pela espada. Eles que antes espalhavam terror na terra dos vivos. Lá está Elã, com toda a sua multidão. Em torno do sepulcro, todos mortos pela espada. Desceram incircuncisos às regiões inferiores. Eles que outrora espalhavam terror na terra dos vivos. Carregam sua ignominia com os que baixam a cova. No meio dos mortos, deram-lhe um jazizo. Com toda a tua multidão rodeando-lhe a sepultura. Todos eles incircuncisos, mortos pela espada. Embora tenham espalhado terror na terra dos vivos, carregam sua ignominia com os que baixam a cova, incluídos entre os mortos. Lá está Moçoque, Tubal, com toda a sua multidão em volta do sepulcro, todos eles incircuncisos, mortos pela espada, embora tenham espalhado terror na terra dos vivos. Eles não jazem com os heróis que tombaram outrora, os quais desceram à morada dos mortos com as espadas, com as armas de guerra, tendo as espadas postas sobre a cabeça e os escudos sobre os ossos, embora tais heróis fossem um terror na terra dos vivos. Tu, porém, jazerás entre os incircuncisos, junto com os mortos pela espada. Lá está Edom, seus reis e todos os príncipes. Apesar da valentia, foram postos com os mortos pela espada. Jazem com os incircuncisos e com os que baixam a cova. Lá estão todos os príncipes do norte e todos os sidônios. Apesar do terror que inspirava sua valentia, envergonhados, desceram com os transpassados. Eles jazem incircuncisos com os mortos pela espada e carregam sua vergonha com os que baixam a cova. Vendo, o faraó se consolará por causa de toda a sua multidão de mortos pela espada, isto é, o faraó e todo o seu exército. Oráculo de Adonai Hashem. Por ter espalhado o terror na terra dos vivos, o faraó e sua multidão serão deitados entre os incircuncisos, com os mortos pela espada. Oráculo de Adonai Hashem. A palavra de Hashem me foi dirigida nestes termos: Filho de homem, fala a teus compatriotas e dize-lhes: quando eu faço vir a espada contra um país, a população desse país escolhe um dos homens da região e o coloca como sentinela. Ao ver a espada que vem contra o país, ele toca a trombeta para divertir o povo.
Se alguém escutar o toque da trombeta, mas não lhe der atenção, e com isso for atingido pela espada, será responsável pela própria morte. Escutou o som da trombeta, mas não deu atenção, é responsável pela própria morte. Se tiver dado atenção, teria escapado com vida. Se, porém, a sentinela vê a espada se aproximando e não toca a trombeta, de modo que o povo não é advertido, e a espada vem e tira a vida de algum deles, pedireis conta desta vida ao sentinela, mesmo que a pessoa tenha morrido por própria culpa. Quanto a ti, filho de homem, eu te coloquei como sentinela para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu os advertirás de minha parte. Se eu disser ao ímpio que ele deve morrer, e não lhe falares advertindo a respeito de sua conduta, o ímpio morrerá por própria culpa, mas eu te pedirei contas de seu sangue. Mas se tiver advertido o ímpio a respeito de sua conduta para que a mude, e ele não a mudar, o ímpio morrerá por própria culpa, mas tu salvarás a vida. Quanto a ti, filho de homem, dize à casa de Israel: é assim que dizeis? Nossos crimes e pecados pesam contra nós, e por causa deles estamos definhando? Como poderemos viver? Dize-lhes: juro por minha vida, oráculo de Adonai Hashem, não tenho prazer na morte do ímpio, mas antes que ele mude de conduta e viva. Mudai de conduta, porque é a vez de morrer, casa de Israel. Quanto a ti, filho de homem, dize a teus compatriotas: a justiça do justo não poderá salvá-lo no dia em que ele pecar, nem a maldade do ímpio o fará tropeçar no dia em que dela se arrepender. O justo não poderá viver por sua justiça no dia em que pecar. Se eu disser ao justo que com certeza viverá, mas ele, seguro de sua justiça, cometer injustiça, nenhuma de suas obras justas será lembrada. Morrerá por causa da injustiça que praticou. E se eu disser ao ímpio que ele com certeza morrerá, mas ele se arrepender do pecado e pratica o direito e a justiça, devolve o penhor, restitui o furto, vive conforme as leis que dão vida, sem cometer injustiça, com certeza viverá, não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu lhe será lembrado. Praticou o direito e a justiça, com certeza viverá. Apesar disso, teus compatriotas dizem: a conduta de Hashem não é correta. Quando é a deles que não é correta? Quando o justo se desvia de sua justiça e cometer injustiça, morrerá por causa delas. Mas quando o ímpio se arrepende da maldade e pratica o direito e a justiça, por causa disso viverá. E ainda dizeis: a conduta de Hashem não é correta. De acordo com a conduta de cada um, eu vos julgarei, casa de Israel. No 11º ano de nosso cativeiro, no dia 5 do 10º mês, veio o fugitivo de Jerusalém até mim, dizendo: a cidade foi tomada,
A mão de Rachem esteve sobre mim na tarde anterior à vinda do fugitivo, e minha boca se abriu de manhã, quando ele veio até mim. A boca me foi aberta e não tornei a ficar mudo. Então a palavra de Rachem foi dirigida nestes termos: Filho de homem, os que moram naquelas ruínas, sobre a terra de Israel, andam dizendo: Abrão era um só, e ganhou a posse do país. Mas nós somos muitos. É a nós que foi entregue o país como herança. Por isso diz-lhes, assim diz Adonai Rachem: Comeis carne com sangue, levantai os olhos aos ídolos, derramai sangue, e tereis a posse do país? Vós vos apoiais na espada, praticais abominações, manchais a mulher do próximo, e havereis de ter a posse do país? Assim lhes dirás, assim diz Adonai Rachem: Juro por minha vida, os que estão entre as ruínas tombarão pela espada, os que estão no campo serão entregues como pasto aos animais selvagens, e os que estão nos fortins e cavernas morrerão pela peste. Tornarei o país uma desoladora solidão, de modo que cessará o orgulho de sua força. Os montes de Israel ficarão desertos, sem que ninguém por eles transite. Saberão que eu sou Rachem, quando reduzir o país a uma desoladora solidão, por causa de todas as abominações que praticaram. Quanto a ti, filho de homem, teus compatriotas, encostados nos muros e nas portas das casas, comentam entre si a teu respeito. Eles dizem entre si: Vinde, vamos escutar qual é a palavra que vem da parte de Rachem. Acorrem a ti e se assentam em tua frente como o povo costuma fazer. Escutam tuas palavras, mas não as põem em prática. Na boca deles estão as lisonjas que fazem, mas é em busca de rapina que vai o coração. Para eles tu é como uma canção de amor, de bela melodia e agradável acompanhamento. Escutam tuas palavras, mas não as põem em prática. Mas quando isso acontecer, e já aconteceu, saberão que houve um profeta entre eles. Para você ver o final desse vídeo, assista a parte 10. Deixe seu like e se inscreva no meu canal. Encontro vocês no meu próximo vídeo. Shalom!